dizem que já tem algum sinal de homossexualidade desde de muito pequeno. Como ele lidar com isso desde a infância, onde muitas vezes ele não sabe discernir e fazer suas próprias escolhas. How do you deal with a situation when we see even young kids that they show signs of effeminism or whatever like this, and how do you advise them on that? What's your perspective on that? You have to pick your sin because we all have a sin that we struggle with as a child. Você tem que escolher o teu pecado. Cada um de nós tem um pecado que a gente tinha dificuldade quando era criança. We've separated homosexuality from all the other sins. A gente separou o homossexualismo de todos os outros pecados. We don't say, I'm just a lying Christian. A gente não fala assim, eu não sou um cristão que I'm mentiroso. just a cheating Christian. Eu não sou um cristão que eu somente I'm adultero. just a drunkard Christian. Eu não sou um cristão bêbado. And yet we look at children who are struggling with this particular sin E a gente olha as crianças que estão com dificuldade com esse tipo de pecado. and we say, oh, that's different. God can't call them to repent. E a gente pensa, isso é diferente, Deus não chamou eles para arrependimento. All children are born with a sinful nature. Todos os homens e mulheres nasceram na natureza pecaminosa. You don't have to teach a child to rebel. Você não tem que ensinar uma criança a se rebelar. We're all born that way. Nós todos nascemos dessa forma. Some person might struggle with wanting to sleep around. Alguns a gente tem dificuldade e a gente vence uma coisa ou outra. Another person might struggle with wanting to sleep with the same sex. Algumas pessoas talvez não tenham dificuldade e vão querer dormir com uma pessoa do mesmo sexo. It's all sin, and at some point, all of us have to make the decision: am I going to give in to my sinful desires, or am I going to choose to repent of my sin? E todos nós vamos ter que escolher. Ou eu vou conceder ao meu desejo pecaminoso, ou eu vou escolher a vencer e resistir a isso por causa de Deus. And there is no evidence whatsoever that homosexuality is something that you cannot repent from. E não existe nenhum tipo de evidência qualquer que você não possa se arrepender do homossexualismo. So much money has gone in by neuroscientists to try to prove that there is a gay gene in the brain. Tanto dinheiro já colocaram em pesquisas para dizer em neurociência que tem um gene do homossexualismo. Believe me, if they found a gay thing in the brain, we would know this by now. Olha, pode acreditar, se eles tivessem encontrado uma genética gay, a gente saberia hoje. So even science backs that up, but then you have the Bible as well. Até a ciência está garantindo isso para a gente, mas também tem a Bíblia. Paul, when he speaks to the church in Corinth, when just after the verse where he says the homosexual will not inherit the kingdom. Paulo, quando está falando da igreja de Coríntios, naquele versículo ele fala que o homossexual não herdará o reino de Deus. He says, but such were some of you. But then you were justified, washed and sanctified. E Paulo fala ali, isso é como alguns de vocês que se justificaram para poder manter sua atitude pecaminosa. So Paul had people in his congregation who were struggling with homosexuality. Então Paulo tinha pessoas na congregação que estavam tendo dificuldade com o homossexualismo. But they were transformed by the gospel. E eles foram transformados pelo evangelho. And not just justified because they weren't just put in right standing with God. Eles não estavam sendo totalmente justificados colocando em palavras para justificar diante de Deus. The Bible says they were sanctified. A palavra de Deus diz que eles foram They were santificados. transformed. Eles foram transformados. And many Christians right now want to believe that homosexuality is a sin that God cannot transform. E qualquer pessoa ou cristã hoje que acredita que pecado não que homossexualismo não é pecado, você não pode se arrepender e ser transformado. And they are emptying the cross of its power. E eles estão tirando o poder da cruz de Cristo. Because there is no sin that God cannot wash clean. Porque não existe pecado que Deus não possa lavar e limpar completamente. And even if you're listening to me right now and this is something that you're struggling with, E talvez se você está me ouvindo agora, isso é uma coisa que você tem tido dificuldade. the devil lies to you and tells you that this is your identity and you cannot repent from E it. o diabo está mentindo para você, dizendo que isso é a tua identidade e que você não pode se arrepender disso. But all of us before Christ have an identity of being a sinner. Mas todos nós diante de Deus temos uma identidade de sermos pecadores. But Jesus Christ loved us so much that he took our place to set us free. E Jesus nos ama de tal forma que ele tomou o nosso lugar e morreu no nosso lugar. Jesus died on a cross to exchange our sin with his righteousness. Jesus morreu na cruz para trocar a nossa natureza pecaminosa pela sua retidão. And when the disciples asked, how can anyone be saved to Jesus? E os discípulos perguntaram então para Jesus, como cada pessoa pode ser salva então? He said, with man this is impossible.
Ele falou assim, para o homem isso é impossível, but with God, all things are possible. mas para Deus todas as coisas são He possíveis. was talking about salvation. Ele estava falando de salvação. There is no person that is too far from God to be saved by him. Não tem pessoas que possam estar tão distantes de Deus que não possam ser salvas por Ele. There is no bondage of sin that is impossible for God to break. Não tem laços de pecado que não possam ser quebrados, interrompidos em Deus. Jesus' blood is enough to cover all sin. O sangue de Deus, através de Jesus, é suficiente para cobrir todo o And that's pecado. why I'm not scared to preach about homosexuality. Por isso que eu não tenho medo de falar sobre o homossexualismo. Because when I see the person that struggles with the sin, Porque quando eu vejo uma pessoa sofrendo com esse pecado, I don't see a free person. eu não vejo uma pessoa I livre, see someone that's bound by chains. eu vejo pessoas que estão presas com algemas e They're cadeias. enslaved to sin. Eles estão escravos do pecado. So to the preachers that are scared to offend them, and I'm not going to preach about homosexuality because it'll offend you. Então, para os pastores que estão com medo de ofender, e não vão pregar do homossexualismo para não ofender ninguém, You're okay with that person remaining enslaved to sin. você está dizendo que você está tudo bem para você, aquela pessoa continuar sendo escrava do pecado. These preachers are okay with these people being in chains of sin for the rest of their life. Esses pregadores estão dizendo que está tudo bem aquelas pessoas estarem em prisões e cadeias para o resto das suas vidas. The only way we are set free from our sin is when people preach the gospel and we're cut to the heart. A única forma que nós podemos ser livres do pecado é quando as pessoas pregam o verdadeiro evangelho e corta do nosso coração essa natureza. When we hear the truth and we feel the weight of our sin and we want to repent. Quando a gente prega e ouve a verdade, a gente sente o peso do nosso pecado e a gente quer se arrepender dele. When the people heard Peter preach, they said, "What shall we do?" It says they were cut to the heart. E quando eles ouviram Pedro pregando, eles falaram assim, o que a gente tem que fazer? Quer dizer, isso atingiu o coração deles. And they said, "What shall we do?" And Peter said, "Repent and be baptized." E Pedro falou, eles falaram, o que nós temos que fazer? E Pedro falou, arrependam-se e sejam batizados. The word of God is supposed to cut us. A palavra de Deus ela tem o papel de nos cortar. The Bible says that the word of God is a double-edged sword. It is sharp. A palavra de Deus diz que a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que é afiada. The word of God is sharp to cut through our excuses and to reveal where we are living in sin. A palavra de Deus é tão afiada para cortar sobre as nossas desculpas e mazelas e mostrar e revelar o nosso But pecado. right now, many preachers are trying to cover up the sword of the word of God. Mas muitos pregadores hoje estão tentando disfarçar e cobrir a espada da palavra de Deus. They won't speak about the verses that talk about homosexuality, or they won't talk about abortion Eles não querem falar sobre essa situação do homossexualismo, o aborto, because it's too sharp, it's too offensive, it's going to hurt people. porque é muito afiado, muito pontudo e vai machucar as pessoas. But the word of God is supposed to offend us. Mas a palavra de Deus ela tem o papel de nos And by ofender. covering it up, they're making the gospel ineffective. Mas cobrindo e encobrindo essas verdades, eles fazem com que o evangelho seja ineficiente. Because it's when we get cut with conviction that we can repent and get saved. Porque somente quando nós somos pegos em convicção que nós temos capacidade de nos arrepender e sermos perdoados. That's why I'm not afraid to preach the full word of God. Por isso que eu não tenho medo de pregar o evangelho completo de Deus. Because I believe the Bible when it says that it is the power unto salvation. Porque eu creio que a palavra de Deus diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. My words can't save anybody. Minhas palavras não podem salvar ninguém. My communication doesn't save Minha anybody. comunicação não salva ninguém. It's when people hear the truth and they get transformed. É quando as pessoas ouvem a verdade, elas são transformadas. So my job as a preacher is to just preach the full word of God. E meu papel como pregador é só pregar a palavra de Deus completamente. It's not for me to decide what to say and what not to say. E não é para eu decidir o que falar e o que não falar. The Holy Spirit is the one that transforms. O Espírito Santo é aquele que transforma. And the Holy Spirit goes out with the word of God. E o Espírito Santo sai e vai junto com a palavra de The Deus. sword goes out and the Holy Spirit wraps it. E a palavra vai, o Espírito Santo embrulha tudo. Whenever I preach, I picture a sword going out of my mouth covered in wrapping of the Holy Spirit. Quando eu prego, eu imagino sempre a espada da palavra de Deus saindo e o Espírito Santo envolvendo ela. And that's the most powerful force against the human heart. E essa é a força mais poderosa contra a natureza humana. Amém. 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 Quais são as consequências e os efeitos nocivos para quem ainda permanece vivendo no pecado, para aqueles que estão nos ouvindo e que se percebem, se enxergam em todos esses pontos que você falou, dos tipos de pecado, seja na homossexualidade, seja na infidelidade, quais são os efeitos a curto, médio, longo prazo, porque muitos ainda estão cegos e achando que vivem uma vida de completude e felicidade. What's the
the short, medium, and long time effect for those who continue to live in sin, and they're like blind people that they don't see what they're going through, how their lives are being affected, in fact. Ou que querem levar também uma vida meio no evangelho e meio em seus pecados. And also they want to live a life that is a half Christian and half not Christian, if that was possible. Lukewarm Christians. Yeah. Right. Well, the thing about specifically all types of sexual sin, A coisa a respeito de assim, todo tipo de pecado sexual. the Bible says that sexual sin is the one sin that we commit not just against God, but against ourselves. A Bíblia fala que o pecado sexual não é algo que a gente comete somente contra Deus, mas contra nós mesmos. When we live in sexual perversion, we not just destroy our relationship with Him, we destroy ourselves. Quando a gente vive uma perversão sexual, a gente não destrói somente o relacionamento com Deus, destrói também a nós mesmos. Because we're forming bonds with people only to tear apart from them. E a gente está formando alianças e ligaduras com pessoas somente para serem rasgadas e destruídas e interrompidas depois. God created sex as the most bonding experience between two individuals. E Deus criou o sexo para ser a fusão, a união com maior tipo de ligações entre duas pessoas. And this is why a lot of people are walking around broken with a lot of scars because they've torn apart so many times. Por isso que tem pessoas andando por aí hoje com tantas feridas e machucaduras que elas foram rasgadas e partidas no meio porque se uniram com pessoas de forma inadequada. And it's for lack of understanding that God didn't give us His word and His law to control us. E é uma falta de entendimento que Deus nos deu a palavra dele não para nos controlar. He gave us His word to protect us. Ele deu sua palavra para nos proteger. When He says something is wrong, it's because it's the worst thing for us. E quando ele fala que uma coisa é errada, que ele sabe que aquilo é o pior para nós. This is not just about obedience, although it is. A gente não pode dizer que isso não tem a ver somente com obediência, mas tem a ver. God knows us better than we know ourselves. Deus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. He's our maker, He's our creator. Ele é o nosso criador, aquele que nos fez. And so when He gives us boundaries to live by, E quando ele nos dá um limite com o qual a gente pode andar e viver, it's for our own benefit. é para o nosso próprio benefício. And I've seen so many young people sleep around before marriage. E eu vejo tantas pessoas jovens dormindo com outras pessoas antes do casamento. And I remember telling people when I was dating that I was saving myself for marriage. E quando eu lembro que eu estava falando para as pessoas que eu estava me salvando para o casamento. We didn't do anything sexual before marriage. Nós não fizemos nada com contexto sexual antes do casamento. And people thought we were missing out on life and that we were crazy. E as pessoas achavam que a gente estava faltando alguma coisa na nossa vida, que a gente estava perdendo a vida e isso era loucura. But now I see these same people, they're so broken because they've been from so many people, to so many people. E eu vejo essas pessoas estão tão destruídas hoje que elas se juntaram a tantas pessoas e dormiram com tantas pessoas. And I pray that people will wake up and see that God's way is the best way. E eu oro para que as pessoas se acordem e despertem entendendo que a forma de Deus é a melhor forma. The drunkenness will destroy you. Que estar bêbado vai te destruir. Abortion will destroy O you. aborto vai te destruir. You know, there's so much research showing that it doesn't heal a woman to abort her child. E tem tantos estudos mostrando hoje que não se cura uma mulher por causa de um aborto. That it's a burden that women carry through their lives. É um fardo que essa mulher vai carregar pro resto da vida dela com ela. So the devil lies to women and says that in order to be free, you need to abort your baby. Então o diabo mente para as mulheres dizendo que para que elas possam ser livres, elas têm que abortar um bebê. He lies and says, live your life, do whatever you want. E ele mente falando, viva a tua vida, faça o que você quiser. But women are becoming depressed because of that. Mas as mulheres estão dando deprimidas por causa disso. And that's what he did to Eve in the garden. É que isso que ele fez com Adão e Eva no jardim. Eve had the perfect relationship with God. She had perfection. She was living in paradise. A Eva estava vivendo na perfeição, no paraíso, em tudo correto. But then the serpent comes and deceives her and makes her think that she's being limited by God. E aí a serpente veio e mentiu para ela, dizendo para ela, você tem sido limitada por Deus. He wanted her to believe that God was trying to limit her and control her. Ela, na verdade, ela começou a ouvir e acreditar que Deus estava limitando a vida dela. But really, he was the one trying to enslave her. Mas, na verdade, não era Deus quem estava botando ela em escravidão. Era o diabo que queria botar ela como escrava. And when he convinced her to sin, he enslaved her. E quando ele convenceu ela a pecar, ele a transformou na sua escrava. And he's still doing that today. It's the same outfit. E a gente continua fazendo essa mesma coisa hoje, é o mesmo tipo de situação. Same devil, just a new outfit. É o mesmo diabo, só com uma roupagem nova. He's just coming in homosexuality and abortion and all of the sin today. Ele vem hoje com homossexualismo e aborto e todos os tipos de pecados diferentes. He tells you that God
God is trying to just limit your sexuality. Ele tá falando que Deus só quer limitar a tua But sexualidade. he's actually trying to enslave them into Mas na sin. verdade ele está tentando transformar você em alguém escravo. God's way was always the best way for us. Deus, a forma de Deus é sempre a melhor forma. You don't have to live and learn. You don't have to go through life and make mistakes in order to know it's not good for you. Você não precisa viver tua vida e cometer erros para saber aquilo que é bom. You don't have to go through heartbreak after heartbreak to realize that God's way is the best way. Você não precisa passar por processo do coração ter quebrado e quebrar de novo para descobrir que existe a forma de No Deus. matter what you've been through, choose today to live by His word and see it is the best way. Não importa o que você viveu até hoje, escolha hoje viver a forma de Deus que é a melhor forma para você.